Olá novamente, pessoal. Aqui é o canal, sejam bem-vindos. Para quem ainda não me segue, clica aí no sininho para me seguir, porque neste canal você vai ter muito assunto sobre beleza e estética. Meu nome é Cecília, eu sou enfermeira e eu vim aqui hoje contar para vocês, conforme eu prometi no vídeo anterior, que a gente vai falar sobre protetor solar em bastão. No vídeo anterior, se você quiser ver, ele tá aqui na playlist, então volta lá e assiste. Eu disse que não adianta a gente utilizar a quantidade insuficiente de protetor solar se a gente quiser ter aquele fator de proteção FPS que diz no rótulo. Então, na verdade, não adianta a gente passar quantidade insuficiente e querer que ele proteja como ele diz que protege. E aí algumas pessoas me perguntaram, mas como eu vou fazer para mensurar, para medir a quantidade de protetor solar em bastão e em spray? E é isso que a gente vai falar no assunto de hoje. Bom, basicamente não tem como a gente medir em uma colher, como nós fazemos, né, com um protetor que é líquido, porque como eu disse no vídeo anterior, é importante que a gente faça a medida do protetor solar pelo menos uma vez, se você usa esse protetor sempre, porque a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, da quantidade depois que a gente mede uma vez só. E aí, a quantidade adequada é que você tenha pelo menos um quarto de xícara de chá, ou meia xícara de chá, algumas literaturas dizem. Enfim, você consegue medir, porque ele é líquido. Mas e o protetor solar em bastão? Não existe ainda uma normativa para isso, mas alguns estudos americanos e a Sociedade de Dermatologia lá dos Estados Unidos, ela diz que para atingir a quantidade suficiente de produto para que ele faça a proteção descrita nele, o protetor solar em bastão é necessário que a pessoa passe na mesma região 4 vezes. Então, 2 vai e vem. Então, a pessoa vai passar uma, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, é necessário passar 4 vezes. Qual que é a problemática do protetor solar em bastão? Em geral, as pessoas usam o protetor solar em bastão porque ele já vem com um aditivo de cor. E aí a pessoa usa ele como se fosse uma base, né, para já fazer a correção do tom de pele. E se for passar essa quantidade de vezes que eu falei, vai ficar muito pesado. Então, mais um motivo que as pessoas que usam protetor solar em bastão também fazem o uso de maneira inapropriada em relação à quantidade. Então, para atingir a quantidade no protetor solar em bastão, teria que passar muita quantidade. E isso fica inviável porque, de fato, produtos que têm cor acabam pesando muito na pele, principalmente se o tipo de pele da pessoa for um tipo de pele oleoso, aí fica pior ainda. Mas ele não é de todo mal. O protetor solar em bastão, ele tem uma vantagem, principalmente se for o com cor, na verdade só se for o protetor com cor. A cor, o pigmento colocado dentro do protetor para fazer a cobertura da pele, né, para fazer a uniformização do tom da pele, ele tem, uma propriedade química, que é do pigmento mesmo, que já favorece a proteção contra a luz azul. Então qualquer protetor solar com cor, ele já é favorável para te proteger contra a luz azul, contra essa luz de computador, luz de celular que a gente tem. Então é uma vantagem muito grande. O que se a gente for pensar, se uma pessoa faz uso do protetor solar e trabalha dentro de um escritório, mexendo no computador, ela já tem ali um aditivo a mais que vai protegê-la mesmo que ela passe a quantidade insuficiente. E aí a quantidade insuficiente, ela também tem o mesmo critério dos protetores antigos, né, dos protetores líquidos, antigos não, líquidos. Ela tem a ideia de que se você passa menos, a proteção também será proporcionalmente menor. E o protetor solar em spray? Não sei se vocês já viram, é mais comum as pessoas utilizarem o protetor solar spray para uso corporal. E esse é mais difícil ainda de mensurar a quantidade adequada para que a gente consiga o fator de proteção prometido pelo rótulo. Então, qual que é a melhor opção para um protetor solar em spray? Você passar o protetor solar líquido mesmo no seu corpo normalmente
e utilizar o protetor solar em spray como um recurso de reforço do protetor. Então a gente sabe que alguns protetores solares eles têm, uma duração de proteção, de 6 horas, 8 horas, 4 horas, 3 horas, isso depende da marca e do tipo de produto que está usando. Então uma alternativa para o protetor solar em spray é a gente utilizar ele como esse reforço, como essa segunda camada, porque como não é tão fácil assim mensurá-lo, pra gente atingir uma proteção adequada e prometida pelo rótulo do fabricante, usando somente o protetor solar em spray, a gente teria que utilizar uma quantidade muito grande, o que ficaria inviável, porque ficaria aquela sensação pegajosa muito grande na pele, porque normalmente eles têm uma capacidade de oleosidade bem grande. Então, a melhor opção para o protetor solar em spray é você utilizar ele como reforço do protetor. Então, para você passar pela segunda vez já lá quando o tempo, do protetor está vencendo, né, e aí você tem que repassá-lo. Eu falo do protetor solar em spray nessa função principalmente, porque é muito difícil, principalmente mulher que faz uso de maquiagem, por exemplo, repassar o protetor depois da maquiagem. Então, o protetor solar em spray, ele pode ser uma alternativa nesse sentido, porque ele vai servir como uma camada, muitas vezes sem cor, e ele não vai ali, né, atrapalhar a maquiagem. Então, mesmo com maquiagem, é importante fazer essa segunda cobertura ou quantas vezes necessárias forem, dependendo, né, do tempo de ação aí do protetor solar. Por isso que o protetor solar em bastão seria uma excelente opção para a gente passar essa segunda camada e ter isso como alternativa. Bem, encerramos por aqui o assunto de protetor solar. Se você tiver ainda alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser saber que eu faça algum review sobre marca, alguma coisa do tipo, deixa aqui seu comentário, sugere novos vídeos, que eu vou estar sempre por aqui acompanhando você. Até o próximo vídeo.